Em 1 Samuel, capítulo 28, todo o capítulo aqui, nós temos uma consulta mediúnica aqui, né? Saul, ele consulta a médium em Endor. Samuel já tinha morrido. Saul, ele tinha desterrado os médiuns e os adivinhos. Aqui os textos da Bíblia que mostram que Deus não se agrada de consulta aos mortos. Os espíritas muitas vezes gostam de dizer que Deus utilizava os médiuns, que os profetas na realidade são os médiuns. Os profetas do passado são os médiuns da atualidade. A Bíblia não diz isso. Infelizmente, o espiritismo ele mente também nesse aspecto. O versículo 7, por exemplo, apresenta aqui Saul atrás de alguém que conversasse ali com os mortos. Ele pediu lá para a pessoa, essa mulher que morava em Endor, ela tentou se escapar porque ela sabia que era proibido a comunicação com os mortos. Ele disse, não vai acontecer nada, tá, fica tranquila, você pode ler depois todo o capítulo. Aí até que ela disse que estava vendo alguma coisa. Ele disse, o que você vê? Daí ela disse, olha, eu vejo um Deus minúsculo, eu vejo um ser aqui se aproximando. Daí ele disse, tá, mas como é que é esse ser? É um ancião aqui que está envolto numa capa. Então, olha que interessante. Saul entendeu que era Samuel. Não está dizendo que era Samuel realmente, mas ele entendeu que fosse Samuel. E o verso aqui ele ainda diz assim, o versículo 15, aqui na parte final. Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Veja que interessante, ele estava consultando uma médium, porque os profetas não falavam, Deus não falava através dos profetas. Veja que não é a mesma coisa. Olha que interessante, né? E veja ainda um outro texto. Em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13, demonstra que o que foi feito naquela vez lá, com aquela médium em Endor, Deus não apoiou, Deus não aprovou aquele tipo de ação. O verso diz assim, morreu Saul por causa de várias transgressões, mas porque interrogara e consultara uma necromante. De acordo com o que está lá em Samuel, né? Então veja que Deus não aprova esse tipo de consulta aos mortos. Por que não aprova? Porque Deus sabe que não é o morto que está falando. São os demônios que estão falando, se passando pelos mortos. Ok? Anote em sua Bíblia.